Boa noite. Começa agora o programa Família Projeto de Deus. Boa noite para você que está ligado aqui no programa. Boa noite, Silvia. Boa noite, amor. Boa noite você aí de casa. Todos que estão nos assistindo aqui nesse momento no nosso programa. E o tema de hoje será sobre a virtude do pudor. Muitos acham que o pudor está ligado somente à questão da vestimenta, mas também está relacionado a atitudes, comportamento familiar, dentro e fora de casa, exemplos aos filhos, e serão todos esses pontos que vamos abordar no programa de hoje. Isso mesmo, amor. E para nos ajudar aqui no programa, nós estamos recebendo a Maria Júlia Sintra. Boa noite, Maria Júlia. Boa noite. Muito bem-vinda. Obrigada. Estamos recebendo também o Davi Furcolim Alvim. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Também o casal, a Diana Nogueira Souza. Boa noite, Diana. Boa noite. Obrigada de ter vindo. Um prazer recebê-la aqui. Prazer é meu. E também o Paulo César Souza Júnior. Boa noite, Paulo. Boa noite. Bem-vindo. Uma alegria estarmos aqui essa noite para esse bate-papo. Muito obrigado. Obrigada. Prazer também. Como eu disse anteriormente, muitos falam no pudor pensando nas vestimentas e vão logo perguntando: é pecado usar roupas curtas ou colantes? Mas antes de debater esse assunto, precisamos entender em que consiste a moral cristã. Para isso, vamos assistir uma encenação do Evangelho que nos faz entender melhor esse assunto. Os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então se reuniram. E um deles, perito na lei, fez-lhe esta pergunta para pô-lo à prova. Mestre! Qual o maior mandamento da lei? Ame o Senhor, seu Deus. De todo o seu coração, com toda a sua alma e com todo o seu entendimento. Esse é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a esse. Ame ao seu próximo, como a si mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. O núcleo da mensagem cristã não é outro senão o amor. E aí vocês acham que a forma como nos vestimos, tanto as mulheres quanto os homens, tem que ser levado em consideração o amor a Deus, a si mesmo e ao próximo? Então, e nessa linha, a gente gostaria de começar a perguntar, gostaria de começar para o casal. Vocês acham que o pudor, ele é importante para a autoestima? Sim, eu acho que quando você veste uma roupa com elegância, que não seja para mostrar alguma parte do corpo, você está se assegurando, né? Que você é muito mais do que aquilo, né? Muito mais do que um corpo. A gente vê muitas pessoas usando, querendo mostrar alguma parte que acha bonita, tudo por uma insegurança interna mesmo. Então, eu acredito que sim, eu acredito que a gente mostra que quem nós realmente somos se nós nos vestimos de forma adequada. Você acha que a vestimenta, então, tem tudo a ver com essa parte do pudor? Sim.
Tá. E o Paulo também, eu queria que o Paulo falasse um pouquinho. Como é que você vê isso? É muito legal, assim, talvez ter a visão de um homem sobre o pudor também. Sim, eu vejo também, assim como a Diana, né, que a vestimenta é muito importante até para, às vezes, você admirar a beleza também, né? A beleza que muitas vezes está escondida, né? Ela é demonstrada dessa forma, né? E é o que a Diana falou, né? Muitas vezes a pessoa acaba colocando uma vestimenta não é para mostrar alguma coisa, mas sim para chamar atenção por uma insegurança ou por alguma coisa que ela sente falta, né? Tanto é que assim, antes de eu namorar a Diana eu tive outras namoradas, né? E a Diana foi a primeira mulher assim que eu olhei e não reparei em outra coisa senão a beleza que ela tinha naquele momento pela vestimenta que ela tinha. Ah, que bacana. Então, você acaba mostrando a sua beleza interior, né? Não aquela coisa que os olhos veem, mas que tem algo muito maior por dentro de nós, né, Diana? Eu estava vendo um vídeo do Padre Paulo Ricardo que diz assim, bem isso mesmo, assim, quando a gente esconde o corpo, a gente revela a alma. Então, acho importante isso mesmo, né? Porque aí você está mostrando que você é muito mais além daquilo, né? Ah, muito legal. Então a gente tem o casal Paulo e Diana. Vocês estão casados há quanto tempo? Nós estamos casados há 7 anos, né? Nós casamos em 2012. E tem filhos, né? Sim, temos 2 filhos, a Eveline, de 4 anos, e o Martim, que completou 1 ano agora também. Legal. E por que eu estou perguntando? Porque a gente tem outro casal aqui também, né? Que vocês são casados, são noivos, né? Sim, noivos. Noivos, estão de casamento marcado e tudo Casamento mais. marcado. Então vocês estão numa fase diferente do Paulo e da Diana. Como é que vocês veem essa questão aí do pudor com relação a revelar a intimidade ou a alma, como a Diana falou, né? Como é que vocês entendem isso? Eu tento levar muito para um lado positivo, no sentido de que a gente prepara tanto a nossa alma, o nosso espírito cuida tanto, mas nós somos corpo e alma, né? Existe uma unidade entre isso. Não tem como a gente preparar só a nossa alma e descuidar totalmente do corpo, né? O que a gente faz com o nosso corpo, a gente faz com a nossa alma. Então, eu vejo o pudor como um cuidado com o corpo também nesse sentido, né? A gente não sai revelando e mostrando para todo mundo o que a gente tem de mais precioso. Então, tento ver por um lado muito positivo e que reflete no nosso relacionamento também, né? O modo como a gente lida com o outro, né? A intimidade que a gente tem ou não tem em qual momento. Então, acho que é por aí. No nosso caso, vai nesse sentido. Tá. Quer completar alguma coisa? A gente namora há 8 anos já, né? E a gente vai casar agora no ano que vem. E eu acho que o pudor sempre nos ajudou muito nessa questão no namoro em si, porque muitos amigos nossos admiram o nosso relacionamento e falam, nossa, mas vocês não brigam, nossa, mas vocês são muito calmos e vocês não discutem, eu sempre discuto com a minha namorada e tal. E o pudor, eu acho que entra até aí, porque eu não conheço, por exemplo, eu não conheço o corpo da Maria Júlia ainda, apesar de estar namorando há 8 anos com ela, e hoje parece um absurdo falar isso. E por quê? Porque a gente, por trás disso, eu conheço a beleza dela, eu conheço a alma dela, eu estou conhecendo a alma dela, e por isso que não tem brigas, não tem nada, porque eu sempre tento entender o lado mais humano dela, a gente sempre tenta gastar o nosso tempo para entender um ao outro, do que gastar com outras coisas, né? E isso tem nos ajudado muito nesse período. Nossa, muito legal, Davi, porque por causa disso, né? O namoro é para isso mesmo, o namoro é para a gente se conhecer, né? E conhecer o quê? Conhecer o íntimo do outro, conhecer o interior do outro, ver se essa pessoa é uma pessoa que vai ter paciência para me aguentar, se é uma pessoa com que eu vou querer viver o resto da minha vida, porque a parte física, ela acaba, né? Daqui 50 anos,
O seu corpo não está mais o que está hoje, né? E a parte interior não. Então, isso que vocês estão preservando e buscando se entender, é isso que vai levando o casamento e que vai ajudando um ao outro a se conhecerem. Isso reflete em muita coisa no nosso relacionamento, na nossa relação com o outro e também com as pessoas, com o ambiente. Então, a gente sabe que, de repente, a gente saiu com um grupo de amigos, começou uma determinada conversa, por pudor também, a gente não vai ouvir aquela conversa. Ah, vamos assistir um filme, mudou totalmente o filme, está mostrando coisas que a gente não quer ver. Por pudor também a gente não vai ver tal série. Então, tudo da nossa vida tem que estar ligado a isso, né? Não adianta só pensar em como eu estou me vestindo e eu não tenho o menor cuidado com os outros aspectos do nosso relacionamento. Então, né? tem que ter uma certa temperança, né? Mas eu aí, não vou assistir, quer então, dizer... mas a Maju está falando alguma coisa interessante que é o pudor, que a gente começou o programa falando de vestimenta, falando de roupa colante, de mostrar, de não mostrar, de corpo. Mas a Maju está ampliando um pouquinho essa noção de pudor, que vai além da vestimenta, né, Maju? Então, é isso que eu estou entendendo certo? Sim, eu Então, vejo muito por aí. perpassa as nossas conversas, as nossas relações, Com certeza. tudo isso tem pudor, né? Com certeza. É isso, Diana? Isso vai muito além, são as nossas atitudes, né? Eu acho muito bacana, né, que o Paulo, assim, às vezes recebia algumas coisas, assim, de amigos e tudo, assim, para também não ser desagradável, né, e reclamar e xingar, ele começou a mandar coisas, assim, uma passagem, né, coisas de Deus, assim, para poder cortar um pouco Dar um aquilo, contraponto, né? Isso, e Aquilo. aí, com isso, ele parou de receber coisas inusitadas. Ótimo! Entre os amigos acontece muito, né? Foi interessante, porque assim, as coisas começam a surgir e aquilo começa a te incomodar, né? O que Sim. a Maria Júlia falou, né? Que, não quero isso para mim. E aí, como que você coloca para o outro que você não quer mais aquilo, para você não ficar, você não ser o chato do grupo, você não ser o Isso. careta, o antiquado, né? Então, eu comecei a mandar umas mensagens, assim, pega uma mensagem bonita, fala alguma coisa do dia, desejo bem para o outro, aí você começa a mandar. Aí você vê que o fluxo de informações começa a diminuir, né? De lá para cá. Aí, um belo dia, eu perguntei para né? Falei assim... Olha, e aquelas coisas que você mandava, acabou, né? Ele falou, não acabou, é que eu fico sem graça porque você me manda umas mensagens tão bonitas. Pois é. Aí eu fico sem graça de continuar mandando. Muito Falei, legal. Tudo bem então continue assim. O Carlão fala também, né, amor, assim, algumas vezes também mandavam coisas para ele, a pornografia está muito ligada, né, a essa falta de pudor, né, e inclusive a pornografia tem muita gente viciada em pornografia, precisa tomar um cuidado, voltando, né, precisa ter a virtude da temperança para saber dizer não, para dizer isso aqui eu não quero que entre na minha vida. E o Carlão conta também, né, de algumas coisas, algumas mensagens que vinham para ele. Olha, vem ver isso aqui, olha essa aqui, essa mulherona aqui, não sei o que. Olha, obrigada, não quero ver. Né? Então, é legal por causa disso. Quer dizer, você se posiciona de uma forma educada, né? Não precisa ser grosseiro. Não precisa brigar e tudo mais, né? Mas eu já estou sabendo que depois dela falar isso aqui, amanhã o que vai ter de amigo mandando fotografia para mim. Não, eu não deixo. Eu não quero, não. Pode não mandar. E você aí de casa, como é que você lida com essas questões que às vezes chegam nas redes sociais, nos meios de comunicação digital? O Paulo deu uma boa dica aqui pra gente, ó, para você não parecer o chato da história, o carola e tal, em cima de uma mensagem que não seja tão agradável, que não preserve o pudor, você pode responder com um texto bíblico, com uma mensagem bíblica, com uma mensagem de salvação, com uma boa nova, tá? Onde aproveita essa dica que o Paulo deu pra gente aí. E o contrário do pudor? Como é que... Então, a gente já está falando de algumas coisas aqui, né? E se falta o pudor, é porque a gente está exposto a coisas que podem fazer mal. Vocês começaram a falar aqui dos amigos de vocês que vem na falta de no relacionamento de vocês, que vocês têm desentendimento, a gente sabe que tem, tudo que precisa acertar e tudo mais, mesmo noivos ainda. Mas o contrário disso, os outros amigos que vocês veem, como é que é o relacionamento deles? Dá para vocês traçarem um paralelo com o de vocês?
Eu vejo muito a confiança que a gente tem um no outro é uma coisa diferente, exatamente por isso, porque eu sei que o Davi, ele tá me vendo como eu sou realmente, tá preocupado em me conhecer realmente e que é uma escolha dele viver desse jeito também. Então, mesmo se decidirem mostrar alguma coisa, ele vai evitar pelo nosso relacionamento e por ele, pela uma decisão nossa. Então, tem essa diferença de confiança, né? Não tem uma crise de ciúmes, nunca existiu, assim, coisas que a gente já viu em relacionamentos de amigos nossos, né? De pessoas próximas. Por a gente saber que, por a gente manter esse pudor, tentar manter esse pudor entre nós, por exemplo, nós ficamos 1 ano e meio separados fisicamente. Ela foi fazer um intercâmbio por 1 ano e eu fiz um intercâmbio por 5 meses. E nisso não houve... Quando ela chegou, você foi embora, ou vice-versa? Não, ao contrário. Eu fui, você fiz chegou... 5 meses, cheguei 3 dias depois, ela foi para a Itália e ficou Nossa. 1 ano lá. Então foi uma fase difícil. Todo mundo falava para mim, nossa, mas você não vai terminar o namoro, que é isso? Vai ficar 1 ano separado dela. E é justamente por isso, porque... a essência, né, Davi? É a essência. Primeiro que eu confio muito nela. Nunca teve uma crise de ciúmes no nosso relacionamento, porque a gente confia um no outro. E a gente sabe, putz, ela não está comigo por causa do meu corpo. Então, ela também não vai jogar isso fora pelo corpo de outro homem, por outra coisa, né? E essa confiança que a gente estabeleceu foi muito boa. E acho que é isso, né? E aconteceu com a gente uma coisa engraçada, porque ele trabalhava em São Paulo e eu ficava aqui com as crianças, trabalhava aqui e tudo mais. Então, ele trabalhava e voltava todo dia. E aí, aquele santo daqueles amigos de trabalho falava, Silvia, você confia que o seu marido está lá em São Paulo e não tem outra? Eu falava, eu confio. Nossa, mas você, não, como você é inocente, né? Ele tem até filho em São Paulo. Eu falava, gente, o que você... Então, as pessoas ficam querendo, como elas não veem, né, isso no relacionamento delas, elas querem colocar defeito no nosso relacionamento, né? E isso nunca aconteceu entre nós também. Crise de ciúmes porque um não confia no outro. Então, eu creio assim que o pudor, ele é uma virtude que ele é a base de outras virtudes, né? Ele vai direcionando outras virtudes. Então, por exemplo, a castidade, que é pedida pelo nosso Senhor na palavra de Deus, é uma virtude que quando você conhece, que você fala, não, eu vou viver a castidade, eu vou ser casto, e você toma essa decisão e você é firme nessa decisão, a gente vai colher frutos depois muito grandes no casamento. Mas isso daí é certeza mesmo de graça de Deus, né? Ô Paulo, e vocês o Davi e a Maju, que estão se preparando para o casamento, eles estavam falando aqui de fidelidade, né? De confiar um no outro. Vocês casaram e prometeram fidelidade um ao outro. Vocês lembram dessa promessa? Como é que foi lá? É para toda a vida que fazeis? Na verdade, eu fiz uma promessa para a Diana e para Deus, né? Então, acima da Diana tem algo mais importante que isso. Então, é uma promessa realmente assim, muito, muito importante e que pesa muito para mim. É a questão da fidelidade, assim, hoje, né, a gente tem uma maturidade até maior do que nós tínhamos naquela época, né? E assim, para nós hoje é muito tranquilo, né, essa questão da confiança, tanto é que, assim, meu celular tem uma chave de bloqueio, mas não é por um motivo específico para fugir da Diana, até pelo fato de que a chave de bloqueio dela é igual à minha. E não é combinado isso, né? É simplesmente por uma questão de facilidade. Certo. Né? Então, assim, a gente não tem muitos segredos um com o outro, assim, essa questão de, isso você pode saber da minha vida, isso você não pode. E a gente vê que isso faz muito bem pro nosso relacionamento. E desde lá de trás já, né, da preparação para o casamento, nós já sempre fomos muito abertos um com o outro, né? Então a questão de cumprir a promessa hoje, que você me perguntou, acaba se tornando muito mais fácil. E você acha, Diana, que a virtude do pudor contribui para isso? Contribui. Até a Silvia estava falando da castidade, né? Tem muita gente que acha que a castidade se resume ao período de namoro. Casou... Não, isso. A castidade é por toda a vida. Na verdade, nós casados temos que viver a castidade também. Mas como que é isso, né?
O ato conjugal é uma coisa assim sagrada, mas a gente não vai ficar levando para coisas assim que não convém, ou assistindo algum filme pornográfico, porque um está de acordo com o outro, então tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem. Então, isso faz mal para a alma, faz mal. né? De uma Sim, forma, né? E principalmente para o relacionamento. Então, assim, eu vejo alguns colegas no trabalho comentando, né? Assim, a questão comentam assim abertamente a questão da vida matrimonial deles, ou assim, das intimidades, assim, eu falo... Aí, não tem pudor, talvez. Não tem pudor e, assim, acha muito normal, assim, até a questão de não viver a castidade, né? Porque acha que consegue se resolver sozinho e etc, né? Então, eu fico vendo isso e, assim, eu tenho que me controlar muito para não falar e não ficar sendo taxado de o carola, como o Carlão falou agora há pouco, né? Então, é muito complicado hoje em dia. Até o Davi também comentou, né, que as pessoas nos olham como os diferentes. Sim. Uma coisa legal também de falar é que assim, o importante de viver a castidade na época de namoro, de fazer esse treino, né, que assim, sem ter relação sexual, ajuda muito depois de casado, por algum período que a gente precisa assim, ter uma restrição. Né? O mais comum assim é depois do parto, que a gente tem que ter a quarentena, sim. Mas às vezes tem gravidez de risco que precisa passar todo o período da gravidez ou uma enfermidade sem ter relação sexual. Então, assim, se o casal não viveu isso antes, não sabe se controlar, não tem a temperança, é muito difícil, né? É muito difícil. Isso pode cair numa infidelidade, numa masturbação. Então, não tem equilíbrio, né? Então, o pudor, a castidade está... É bem a temperança que você falou. E uma coisa que minha avó falava, né, que era muito engraçado, era segura seus bodes, segura suas cabras que meu bode está solto. E ela falava assim, essa frase era uma coisa assim, de intelectual, né? E aí eu ficava pensando, né, não, você tem que segurar suas filhas, você tem que segurar, mas os filhos podem sair aí à vontade, né? E a gente percebe que a castidade é tanto para o homem como para a mulher. Ai, mas o homem, ele tem uma necessidade. Não, mas ele não é animal. Ele justamente, a alma dele, a temperança dele, viver essa castidade, né? Porque senão vira que nem animal mesmo, então vira que nem bode, né? E sai que tem aquela coisa, aquela necessidade. E isso daí a gente sabe que no plano de Deus não tem nada a ver, né? O que a gente quer é uma família com um projeto de Deus. Então, o que a gente tem que falar aqui é aquilo que realmente está de acordo com a palavra, com a Bíblia, não é? Isso. E só esclarecendo um pouquinho o que você falou, Diana, talvez alguém que esteja nos assistindo possa não ter entendido direito. Castidade é diferente de abstinência, castidade é diferente de celibato, né? Então, castidade, todos nós somos chamados à castidade, todos nós, filhos de Deus, filhas de Deus, somos chamados à castidade. Cada um tem uma castidade própria para aquele estado de vida. Então, o solteiro tem uma castidade própria para ele, o casado tem uma castidade própria, o celibatário, o padre, o religioso, a freira, tem uma castidade própria para esse estado. O que é a castidade? É a forma de viver a sua sexualidade nesse estado de vida que está. Usar com temperança e com pudor, tá? E a gente estava falando, começamos esse bloco falando sobre o Evangelho, né? Jesus colocando no centro da mensagem o amor. Toda forma de amor vale a pena. E a gente precisa entender um pouquinho aqui, porque isso aí está meio bagunçado hoje em dia, né? Pensa um pouquinho nesse assunto. A gente vai fazer um intervalo e depois do intervalo a gente vai conversar sobre isso. O que é esse amor? E eu peço para você também pensar nisso. O que é o amor que Jesus falou que precisa estar no centro da nossa vida? Daqui a pouquinho a gente volta. Até já.